Pessoal, para você que está chegando agora no nosso treinamento, na nossa live de hoje, seja muito bem-vindo, todos vocês sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Elisângela Lins, farmacêutica bioquímica, nutricionista, sou coordenadora de treinamentos de produtos Maravilhas da Terra, e nós estamos aqui semanalmente com lives específicas falando para vocês sobre os benefícios de cada um dos nossos produtos, dos nossos alimentos, dos nossos suplementos, né? Dos nossos alimentos funcionais. Tudo que você precisar saber e conhecer para ampliar os seus conhecimentos, para fomentar o seu negócio, a gente vai trazer informações para vocês. E hoje, o tema da nossa live de hoje, nada mais é que ímpeto, o nosso biochá ímpeto, desenvolvido pensando na saúde masculina, pensando atender às necessidades do homem. E vocês vão saber por que cada um dos ativos melhoram a vitalidade, a funcionalidade, estimulam a saúde masculina. Então, a gente vai falar especificamente sobre ele. Por que eu estou falando especificamente? Porque a gente tem que lembrar do nosso combinado. E qual que é o nosso combinado? Que as perguntas sejam relacionadas ao tema da nossa live. Então, se você tem alguma pergunta falando sobre um outro produto, sobre um outro alimento, segura aí, ou depois você vai lá na nossa playlist, que tem vários treinamentos falando de todos os produtos, para você tirar as suas dúvidas. Ou você pode também depois estar acessando as minhas redes sociais. Talvez eu não te responda de imediato, mas sempre que eu vejo alguma perguntinha lá relacionada a um determinado produto, eu procuro responder. Se eu souber, respondo imediatamente. Se eu não souber, eu pesquiso para poder passar essa informação para vocês, tá bom? Sem mais delongas, então vamos lá para o nosso treinamento do ímpeto. O ímpeto, o nosso biochá, o nosso bioti, ou carinhosamente conhecido como chá molecular. Essa nova linha de biochás, né, essa inovadora linha de biochás, nasceu para trazer praticidade, para trazer comodidade no seu preparo, praticidade no nosso dia a dia. Trazer aquele momento gostoso do chá, né, sem perder aquela essência do preparo do chá, mas com um grande diferencial, atendendo a demanda do nosso dia a dia, de ter essa praticidade, né, tudo muito rápido. A linha de biochá nasceu. São blends, todos os nossos biochás, não falando especificamente do ímpeto, mas de todos, blend com os melhores e mais potentes ativos de ação energizante, antioxidante, emagrecedora, diurética, desintoxicante, de ação calmante, todos eles têm a sua funcionalidade específica. Então, todo esse processo, que é um processo exclusivo, gera essa exclusividade a Maravilhas da Terra, traz ativos que são criteriosamente selecionados, inspecionados, desde a sua obtenção lá do cultivo da espécie vegetal até o seu processo de fabricação. Mas o grande diferencial da linha de biochás, além dessa praticidade, né, de ser solúvel, por que a gente fala que tem um grande diferencial? Porque ele tem essa alta dissolução devido à padronização e à uniformização do tamanho das partículas, né, dos grãozinhos, dos microgrãozinhos dos biochás. Por quê? Garante que esse produto, que esse biochá, apresente uma alta solubilidade, tenha muito mais eficácia, muito mais segurança, além de contar com a tecnologia bioefúsio, que garante o quê? A biodisponibilidade dos ativos. Isso significa que os ativos vão ser melhor aproveitados, totalmente aproveitados pelo nosso organismo de uma forma muito mais rápida, de uma forma segura e eficaz, trazendo muito mais confiabilidade cada vez mais para a nossa linha de produtos, né, os nossos produtos maravilhosos. E o nosso biochá foi pensado, né, na força, na vitalidade, trazendo força e vitalidade para o dia a dia dos homens. Elis, é um chá específico para os homens? É indicado para os homens. Mulher pode consumir? Pode, não tem problema nenhum. Mas ele foi pensado em trazer força, vitalidade, energia, estímulo para os homens. Esse blend, o que significa blend? É uma mistura, essa mistura de componentes, essa mistura de ativos, é um blend natural exclusivo que contém açaí, erva mate,
espirulina, que a gente vai falar sobre cada um deles, vitamina C, zinco, magnésio e selênio. Esses são os ativos que compõem o ímpeto. Qual que é a indicação do ímpeto? Por que a gente fala, por que o ímpeto é indicado? Ele conta com esses ativos que eu citei anteriormente, a partir de substâncias, né, que são selecionadas para manter a manutenção da saúde, atendendo à necessidade do homem. Por quê? Geralmente, a grande maioria dos homens, né, o homem precisa de mais força para desenvolver as suas atividades, ele precisa de mais energia. Nós, mulheres, também precisamos. Mas os homens, concordam comigo que, dependendo da sua atividade, ele precisa ter essa força um pouco a mais que das mulheres, até por questão de composição corporal, de essência mesmo. Então, o ímpeto foi pensado em atender a necessidade dos homens. Ele apresenta esse blend de diversos ativos, inclusive de minerais, que, de acordo com estudos científicos, esses minerais auxiliam na melhora da resistência muscular, no bom funcionamento do sistema nervoso. Além disso, toda a formulação de ímpeto contém substâncias que contribuem para quê? Para a manutenção dos níveis de testosterona. Por quê? A fim de promover a virilidade e a disposição. Por isso que a gente fala que é um produto, um chá pensado na saúde dos homens. E falando especificamente de cada um dos componentes. O açaí, que todos nós conhecemos, né, uma fruta maravilhosa, deliciosa, mas além de fornecer a energia, disposição, estímulo para o dia a dia, o açaí é riquíssimo a uma alta concentração de antioxidantes. O que são antioxidantes? São ativos que combatem a ação dos radicais livres. Então, os antioxidantes diminuem a ação dos radicais livres, que aceleram o nosso desgaste celular. E o açaí, ele é rico em fitoesteróis e antocianinas. O que são esses dois potentes antioxidantes, né? Para a gente falar um pouquinho dos fitoesteróis. Fito vem de planta. Esteróis, que é o esterol, na verdade, é o termo usado para um tipo específico de molécula que tem uma estrutura muito parecida com a do colesterol. Por isso tem uma melhor absorção, uma melhor compreensão pelo nosso organismo. O que isso significa, Elisângela? Que quando a gente está falando de fitoesteróis, nós temos substâncias, nós temos moléculas que ajudam a diminuir o mau colesterol, o LDL, né, que vai diminuir essa gordura no sangue. Por quê? Porque o fitoesterol, ele compete, né, em equilíbrio com o colesterol na hora da digestão, diminuindo a absorção das moléculas que são prejudiciais para o nosso organismo. Então, dessa forma, ele é extremamente benéfico para a redução do mau colesterol, também auxiliando no tratamento de doenças cardiovasculares, que sabemos que a grande causa das doenças cardiovasculares é esse aumento do colesterol, de triglicérides. Então, os fitoesteróis, fitoplantas, que significa o quê? São moléculas encontradas em alimentos de origem vegetal, que auxiliam nessa diminuição do mau colesterol, porque o organismo entende, ele tem uma competição com o colesterol e faz com que essas moléculas prejudiciais de colesterol não sejam absorvidas pelo nosso corpo e ele se sobressai fazendo essa regulação dos níveis de colesterol. E as antocianinas são que dão aquela coloração arroxeada no açaí, nas frutas de vermelho escuro, poderosos antioxidantes, fitoesteróis e antocianinas. Mas qual que é o grande diferencial? As antocianinas, por serem antioxidantes, a gente sabe que combate a ação dos radicais livres. Já falamos o que são radicais livres, são moléculas instáveis que prejudicam o nosso organismo. E quando elas estão em excesso, quando elas estão se sobressaindo no nosso organismo, elas podem fazer com que o nosso corpo desenvolva diversas doenças sérias, desde um AVC, Alzheimer e a diferentes tipos de câncer. Isso não sou eu, doutora Elisângela, que está falando. Existem literaturas e artigos científicos que comprovam que atualmente, devido a diversos estudos, os radicais livres são os verdadeiros precursores de doenças crônicas e degenerativas. Então, a gente precisa do quê? De
a gente tem uma boa alimentação, é importante que tenha substâncias que combata a ação desses radicais livres. Então, antioxidantes, contra, oxidantes que oxidam. Então, precisamos de algo que seja contra a oxidação das nossas células. Então, o açaí oferece tudo isso, né? E além de ter essa ação antioxidante, o açaí também ajuda nessa oxidação do LDL, do mau colesterol, e evita a formação de placas nos vasos sanguíneos. Então, auxilia na saúde cardiovascular e também existem diversas evidências que comprovam, que o açaí fornece um nível de energia muito maior. Por isso que a gente fala da saúde masculina. E a erva mate, que também é um componente do nosso ímpeto, que é rica também em antioxidantes e diversos nutrientes. A erva mate contém vários benefícios. Eu separei alguns para vocês aqui, especificamente, que é o caso das xantinas. O que são as xantinas? São compostos que atuam como estimulantes. Isso vai incluir a cafeína, a teobromina. A gente sabe que a cafeína aumenta o nosso estado de alerta, a nossa disposição. A teobromina é um potente vasodilatador, ela tem essa ação vasodilatadora que atua diretamente na nossa musculatura lisa vascular. O que isso significa? Quando eu falo de um vasodilatador, significa que vai aumentar o calibre da artéria, né? Esse calibre arterial favorecendo a passagem do fluxo sanguíneo, contribuindo para a diminuição da pressão arterial. Se eu não tenho pressão para passar nesse vaso, se o meu sangue flui de uma forma adequada, vai contribuir também para a redução da pressão arterial. Então, a gente chama de hipotensor. As saponinas, que também contém na erva mate, são que dá aquele gostinho amargo, sabe? Que a gente fala que às vezes até com a presença dos taninos amarga um pouquinho a boca, amarra a boca, o popular diz. Então, essas propriedades das saponinas têm ação também anti-inflamatória. A anti-inflamatória ajuda a reduzir o colesterol. E esse poder antioxidante da erva mate é muito superior que o chá verde, para vocês terem uma ideia. Muita gente não sabia disso. Então, a erva mate traz esse estímulo, melhora a nossa circulação sanguínea, melhora também a nossa digestão. E a gente falando, né, dessa questão do homem, por conter esses ativos estimulantes, vão dar muito mais energia e disposição para as atividades do dia a dia. A espirulina, né, que muita gente pergunta, Elis, o que é a espirulina? Como assim? Para que serve? A espirulina, ela representa a família de micro-organismos, ou seja, é o termo que se refere a um grande número de espécies de bactérias boas, verdes, azuladas, que a gente chama de cianobactérias, né, de coisas, a gente está falando de bactérias boas. Muita gente fala que é uma alga, mas o nome correto é uma cianobactéria. Que faz o quê? Faz a fotossíntese, é facilmente achado, principalmente nessa região do Pantanal. A espirulina, ela tem um perfil nutricional incrível. Ela tem uma composição apropriada e indicada como superalimento, super suplemento alimentar. Eu até anotei os dados aqui de um artigo científico que fala: entre os constituintes da espirulina estão altos teores de proteína, de 64% a 74% de proteína. Vitaminas, diversas vitaminas, principalmente vitaminas do complexo B. Minerais, antioxidantes, beta-caroteno, ácidos graxos, poliinsaturados e vitamina E. Então, a espirulina, ela tem um alto poder nutricional, uma grande composição, é um alimento que todo mundo precisa. É um suplemento, né? Um superalimento que todos nós precisamos, porque ela tem um valor nutricional muito grande. E a espirulina, o que ela faz, além de fornecer, a gente falou que ela tem essa alta concentração de proteína, então ajuda na musculatura, na formulação dos músculos, no ganho de massa muscular, auxilia também no processo de emagrecimento, reduzindo a gordura corporal e ajudando a aumentar o nível de massa muscular, ajuda a controlar a glicemia sanguínea, no controle do colesterol, melhora o nosso desempenho imunológico, porque é um super suplemento cheio de vitaminas riquíssimos em minerais.
e vitaminas essenciais ao nosso organismo, ajuda a combater a hipertensão, é um complemento alimentar, principalmente em casos de desnutrição, ajuda a reduzir os níveis de toxicidade renal e também ajuda na recuperação dos nossos tecidos musculares. Então, como a gente está falando de homem, de muito mais força, de muito mais disposição, a espirulina é um super alimento. Também, no nosso ímpeto, conta com a presença do ativo, né, desse grande potente auxiliar do nosso sistema imunológico, do mineral zinco. É um mineral que tem um importante papel no crescimento, na resposta imune do nosso organismo, que auxilia muito na nossa imunidade, e tem uma função neurológica e uma função extrema de reprodução. Como a gente está falando aqui da saúde masculina, pensando nos homens, né, a gente sabe que o mau funcionamento da próstata acaba diminuindo os níveis de testosterona, e quando há essa redução desses níveis, vão conduzir a uma diminuição da libido e da fertilidade. Então, a fertilidade ela é conduzida pelo zinco na medida em que ela favorece a mobilidade dos espermatozoides. E a gente sabe que quando tem essa dificuldade, quando tem essa deficiência, faz com que a maioria das causas de infertilidade seja por essa falta de mobilidade dos espermatozoides. Então, o zinco, ele oferece essa melhora também dos níveis de testosterona, essa melhora na fertilidade e na virilidade masculina também. Então, é extremamente importante para a nossa saúde como um todo, mas principalmente na saúde dos homens, quando a gente está falando de reprodução, de fertilidade, e também por atuar diretamente o zinco na nossa função neurológica. Então, melhora a nossa cognição, a nossa concentração, a nossa capacidade de raciocínio. O selênio também é um mineral extremamente importante, com um alto poder antioxidante, já falamos sobre o antioxidante, ajudando a prevenir diversas doenças degenerativas, auxilia no nosso sistema imunológico, fortalecendo a nossa resposta inata que a gente já tem, a nossa resposta, a nossa imunidade adquirida. Então, ele tem uma reação, auxilia a gente ter uma ação reativa muito mais rápida do nosso sistema imunológico e também ajuda a proteger o nosso coração, ajuda a proteger o nosso organismo, também favorece para a nossa mente, para a nossa capacidade de concentração, para a nossa capacidade de memória, para a melhora do nosso humor e vários outros benefícios do sistema nervoso central. E o magnésio, que a gente sabe que é o quê? É extremamente necessário para a formação dos nossos ossos, dos nossos dentes, para o funcionamento normal dos nossos nervos, dos nossos músculos, e muitas enzimas do nosso corpo dependem de quem? Do magnésio. Então, se essas enzimas, por que elas dependem do magnésio? Elas dependem para que elas funcionem normalmente, para que elas tenham uma funcionalidade melhor. Ele também está relacionado ao metabolismo de cálcio e o metabolismo de potássio. O magnésio também é extremamente importante para auxiliar na absorção dos demais nutrientes da nossa alimentação. E no caso dos homens, que a gente está falando do ímpeto, né? Que traz força, vitalidade para os homens, pensando na saúde masculina. Os homens, com essa ação do magnésio no ímpeto, faz com que haja uma resistência, uma melhora na musculatura, de força, de resistência, para enfrentar, para aguentar o batente do dia a dia. Então, todos esses ativos foram pensados de uma forma exclusiva para atender a necessidade do homem, e com um grande diferencial. Uma única dose diária, você já recebe toda essa suplementação. Qual que é a recomendação? Uma colher de chá, né, 5 gramas aproximadamente, uma colher de chá, em 150 ml de água. Quente ou frio, da sua preferência. A grande pergunta, Elis, crianças podem fazer uso? Lembrando que todos os nossos produtos, os nossos alimentos, né, são considerados alimentos, não têm finalidade terapêutica, mas são pensados em indivíduos adultos. Então, crianças, né, crianças gestantes, lactantes, não devem fazer uso do produto, assim como pessoas com algum tipo de intolerância ou alergia a algum componente da fórmula, devem procurar o seu médico nutricionista antes de fazer o uso do produto.
Lembrando que todos os nossos alimentos, os nossos suplementos, os nossos produtos são indicados como coadjuvantes da saúde, não para tratamento de uma, né, sem finalidade terapêutica para tratar ou fazer algo relacionado a alguma doença. Não, são auxiliares potencializadores de saúde para trazer, a gente fala da medicina preventiva, de trazer muito mais benefícios. Lembra daquele ditado popular, é melhor prevenir do que remediar? Então, a gente vai trazendo essa prevenção, esse fortalecimento. Quanto tempo eu devo utilizar os nossos biochás, o ímpeto? Sempre que você quiser, todos os dias. Você não quer vitalidade, você não quer disposição, você não quer energia, você não quer ter mais força de vontade, estímulo para desenvolver as suas atividades diárias, para você ter uma boa noite de sono. O nosso organismo precisa estar o nosso sistema funciona de uma maneira geral em engrenagens. Tudo precisa estar funcionando de forma correta para que ele responda também de uma forma correta. Então, essa funcionalidade ela é garantida também com uma boa noite de sono, para que a gente tenha no mínimo 8 horas de sono, para melhorar a absorção dos nutrientes, para melhorar a nossa funcionalidade vital. Então, ímpeto veio para trazer força e vitalidade para o dia a dia, para os homens, especificamente para os homens. Quanto tempo devo consumir? Sempre. A Comunidade Científica de Saúde nos orienta, né, nos indica como sugestão que quando se trata de um alimento, de um suplemento, tudo que a gente fala de forma natural, o uso de no mínimo 90 dias de forma ininterrupta para que você comece a receber os benefícios propostos. Elis, isso significa que só daqui 90 dias eu vou receber o benefício do ímpeto? Não, você começa a receber na primeira dose, mas que você perceba a grande melhora, alterações positivas, um prazo no mínimo de 90 dias. Mas o ideal é você fazer o uso sempre. Qual o melhor horário de consumo? Se você quer ter estímulo, se você quer ter disposição, a minha indicação é que você consuma logo pela manhã, para que você já receba esses nutrientes no seu dia a dia e desenvolva suas atividades com êxito. Ok, pessoal? Deixa eu verificar aqui se tem alguma pergunta relacionada. Tem muita pergunta aqui, mas eu não vou ver se eu consigo responder todas. Tem uma pergunta aqui. Quem tem pressão alta pode tomar ímpeto? Lembrando que cada pessoa que tem uma patologia específica ou que faz algum tratamento, ou seja um paciente renal, ou qualquer outra patologia, deve procurar o seu médico, o seu nutricionista, antes de fazer o uso, para receber qual é a melhor indicação. Nós não podemos interferir na conduta, nem na alteração de nenhum tratamento, mas sempre indicamos, procure o seu médico, procure o seu nutricionista e apresente o produto para ele, com o aval dele você pode fazer uso. Acabei de responder a Márcia aqui, quem tem insuficiência renal pode tomar ímpeto? Pessoas com patologia específica devem procurar o seu médico. E lembrando que quem tem pacientes renais, eles têm, a grande maioria tem uma quantidade de líquido a ser ingerido no dia. Então, precisa conversar com o médico para ver qual o melhor horário, a indicação, para que essa tomada do chá esteja de acordo com a dosagem de líquido diária. Bom, acredito que eu respondi a grande maioria aqui, depois eu respondo vocês. Quero agradecer imensamente o feedback extremamente positivo que eu recebo de todos os líderes, né, de todos os consultores. Fico muito feliz mesmo pelo carinho. Me procurem nas redes sociais, que eu consigo responder. Esse treinamento fica gravado aqui, se você teve alguma dúvida, se você ficar com dúvida depois, você consegue acessar e assistir novamente. Assista, anote. Poxa, Elisa, eu não entendi muito bem aquilo que você falou no treinamento tal. Tem como você me explicar? Eu explico sim. Então, me chama lá que eu explico para você. Mas eu tenho certeza que quando você assiste novamente, vai clarear, vai tirar todas as suas dúvidas. E lembrando que todos os treinamentos ficam gravados aqui. Procure pelo assunto, pelo produto, que você vai ver que a gente tem tudo aqui prontinho, esperando você para aumentar o seu conhecimento.
Desde já agradeço imensamente o carinho de vocês, desejo a todos um excelente final de semana e que Deus abençoe cada família aqui representada. Beijo no coração. Até mais. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.